Sejam muito bem-vindos! Esse é mais um episódio do podcast Pitch, podcast onde a gente fala sobre startups, empreendedorismo e pessoas incríveis. E hoje eu tenho uma dessas pessoas incríveis aqui comigo. Pois é, senhoras e senhores, eu estou com Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy. Seja muito bem-vindo, Junqueirinha. Como é que você está? Valeu, Mumu, pelo convite. É um prazer participar de um podcast que eu ouço e recomendo sempre para todos os empreendedores e empreendedoras. Espero que o papo seja muito produtivo. O papo vai ser muito produtivo. E para a gente começar esse papo super produtivo, eu quero começar com uma pergunta matadora. Churrasco gaúcho ou churrasco de Campo Grande? Sacanagem! Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha terra natal, foi colonizada pelos gaúchos. Então, a gente aprendeu tudo que a gente sabe com os gaúchos. Só que aqui é fronteira com o Paraguai, então teve algumas adaptações. Então, hoje, né, como toda versão, assim como um MVP, o churrasco gaúcho começou como um MVP, agora a gente evoluiu ele para um grande beta, que hoje é uma referência nacional e internacional, até porque a gente é um dos maiores produtores de pecuária, né, do Brasil. Então, o churrasco mato-grossense é muito bom também. Segundo um estudo publicado por Guilherme Junqueira, o churrasco de Campo Grande é melhor do que o gaúcho. Exatamente. Picanha aqui é invertida, a costela no bafo é muito melhor, porque a gente fez algumas inovações do que somente ela no chão, né? O churrasco de chão ali. Então, tem vários cortes diferentes. Cara, experimente um churrasco sul-mato-grossense. Inclusive, a gente come churrasco aqui com mandioca e shoyu e vinagrete. Então, não tem esse negócio de pão que paulista tem, não. Então, foi meio que adaptações também que o Brasil foi fazendo. O churrasco campo-grandense tem suas inovações e hoje a gente vai falar bastante também de algumas inovações aqui, cara. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, no nosso tema do papo de hoje, eu queria fazer mais uma pergunta para você, cara. A gente tem todos, né, eu e você e todo mundo que escuta aqui, passou por esse momento aí de transformação entre trabalho remoto, trabalho presencial. Tiveram vários pivôs na Gama, você vai falar da Gama daqui a pouco. Mais uma rapidinha. Trabalho remoto ou presencial? O que você gosta? Você sente falta? Ou você falou, não, cara, tá ótimo aqui? Híbrido. Melhor dos mundos é a adaptação também, né? Porque assim como todo extremismo é ruim, né? Nem lá nem cá. Eu acho que o que veio para ficar é esse modelo que mistura os dois mundos, porque, de fato, o trabalho remoto mostrou para muitas empresas ou pessoas, até mesmo eu, era uma dessas defensoras, né, de que a cultura só é criada quando você está presencial, e eu fui muito surpreendido, gratamente surpreendido durante toda a pandemia, porque a gente conseguiu manter a cultura, aumentar a produtividade e lidar com vários desafios que o mundo, né, presencial exige, né? Por exemplo, 1-2 horas de transporte público até você chegar no trabalho e conseguir produzir. O modelo de você estar perto da sua família. Então, tem muitos ganhos, mas, óbvio, tem todos os desafios e todas as empresas têm que se adaptar. Então, tem que ter intencionalidade de querer ter também um modelo 100% remoto, por exemplo. E, no nosso caso, a gente manteve o escritório físico, deixou todo mundo que queria morar em qualquer lugar do Brasil. Hoje, a gente tem... dos quase 40 colaboradores da Gama, mais de 10 estados representados no nosso time. Então, isso traz uma diversidade, uma pluralidade cultural gigantesca e que isso é um ganho para a empresa em termos de resultado. Então, acho que é muito positivo, mas, em compensação, o nosso escritório está lá e tem algumas pessoas que, de fato, querem ir lá trabalhar. Às vezes, filho em casa, mãe, pai, que às vezes não entende que você está ali em home office ou não tem um ambiente, então pode ir lá trabalhar. Então, esse modelo flexível chama muito a atenção e ajuda a atração de talentos também. Já que a gente começou a falar desse ambiente de trabalho, do dia a dia, dessa mudança cultural, eu fiz uma rápida apresentação do Guilherme Junqueira, mas eu queria que você falasse aqui, cara, quem é Guilherme Junqueira? Como é que foi esse início dessa carreira? Da onde vem Guilherme Junqueira? Boa, Mumu. Primeiro, eu sou um sul-mato-grossense, como você já disse, né, natural de Campo Grande, que tem uma economia tipicamente 3G, né, grãos do governo que dá dinheiro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Então, trabalhar com tecnologia não é uma coisa muito óbvia, mas eu sempre fui aquelas pessoas apaixonadas. Eu sou uma pessoa que viu na educação e no trabalho o grande futuro e mérito para você parar de reclamar somente do seu passado. Sou filho de mãe solteira, não tive o convívio de um pai para dar todo o suporte, família humilde, e tive que conquistar tudo que eu tenho hoje de conhecimento através de educação, de trabalho, e comecei a trabalhar com 14 anos e de lá para cá só vi na educação uma grande paixão surgindo em mim, porque se mudou a minha vida, a minha história, pode mudar a vida de muita gente. Então, essa paixão me levou a criar a Gama Academy, depois de já ter empreendido em outras iniciativas. Eu tenho vai fazer 11 anos de CNPJs, digamos assim. Antes eu tive experiências de trabalho muito importantes para a minha carreira, principalmente na Ambev, e saí de lá para empreender, e de lá para cá vi no empreendedorismo e na educação as duas grandes alavancas para mudar qualquer realidade de uma sociedade. E aí me apaixonei por empreendedorismo por muito tempo e depois migrei para a educação, apesar de ainda estar empreendendo, então ser um grande apaixonado por isso. A Gama, desde 2016, faz parte de um propósito muito maior do que uma empresa ou um CNPJ. É uma vontade muito grande de contribuir com uma sociedade desde o dia que eu tomei um grande soco na cara de um grande mentor, empreendedor Endeavor, que me perguntou como eu queria morrer. E aí esse foi o grande estalo da minha vida, Amori, porque ele não disse que era morrer afogado, né? Como você queria morrer, como você quer ser lembrado, qual é o seu legado. E eu falei para ele, depois de um minuto, pensando que eu queria ter uma empresa de dia e dar aula à noite, porque eu acho que o professor, aquela pessoa que ensina, é aquele que mais aprende, que está mais conectado, né? Um professor que está lá, tiozão, e às vezes nem sabe do que está rolando, vai aprender o que é Snapchat com o seu aluno, e não, né, de outras formas. Então, hoje eu concretizei esse grande sonho e propósito em 2 em 1, né? Eu estou empreendendo de dia, de noite, de tarde, e estou dando aula de dia, de noite e de tarde, então isso é uma das coisas que mais me motiva, e esse é o Guilherme Junqueira, um eterno apaixonado por educação e empreendedorismo, que agora tem 2 filhos, que agora tem um grande desafio de escalar de maneira nacional e América Latina uma startup que começou de um sonho e agora vai se tornando uma empresa cada vez mais consolidada, e eu estou cada vez mais feliz de impactar a vida de 1 milhão de pessoas, que é esse o nosso grande propósito, ou para alguns, a nossa grande utopia. Você falou impactar 1 milhão de pessoas através da educação, e no nosso podcast, a galera que me escuta aqui, obviamente, empreendedores que estão começando seus negócios, investidores que gostam de entender um pouco desse papo sobre investimento anjo. A gente está aqui porque a gente tem uma relação de investidor, investido, etc. E muitos empreendedores que já estão aí há algum tempo na jornada. Eu acho que é legal a gente sempre mostrar, juntos, que existe o empreendedorismo, o resultado que a gente coloca para o mercado, no pitch, numa matéria de imprensa, etc. E existe o empreendedorismo raiz, que é o dia a dia. E a gente sabe disso. A batalha é muito mais difícil do que quando a gente sobe para agradecer ao prêmio, ao Oscar que a gente recebeu por algum sucesso, mérito, etc. Inclusive, recentemente, você estava na capa lá da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mostrando o quanto que a Gama cresceu em 2020. Então, eu queria que você mostrasse e contasse para mim um pouco desse roadmap, assim, o que você sentiu do início até agora e como é que foi 2020. Obviamente que não dá para contar a história inteira, mas como é que isso foi se transformando? O que a Gama foi se tornando? O que ela mostrou para você? E como que foi 2020, que é um ano que eu quero explorar muito na maioria das pessoas que passarem aqui, porque realmente provocou muitas transformações, não só no lado do investimento, do investidor, mas principalmente no empreendedor. E mudou muito na Gama, que eu sei. Como é que está essa história? Como é que foi esse começo até agora, para a gente mostrar essa raiz aí desse empreendedorismo? Primeiro, assim, eu sempre digo que empreendedor começa sem óculos, né? Ao longo do caminho ele vai fechando o olho e daqui a pouco ele percebe que ele precisa de óculos e aí acaba um pouco da miopia empreendedora. E o que basicamente causa isso é o excesso de romantismo no início e a falta de pragmatismo nessa jornada empreendedora. Todo mundo começa com uma ideia, um sonho,
uma vontade ou até um benchmark, alguma cópia que quer fazer, alguma coisa, uma inspiração. E ao longo do tempo você vai aprendendo que aquela inspiração basicamente não vira em nada se não tiver muita transpiração junto com o cliente. É quase que respirar o mesmo ar do seu cliente, mas transpirar para tornar a vida daquele cliente um pouco melhor. E isso faz com que você, como empreendedor, entenda que aquela paixão inicial pela solução vai se tornando cada vez menor e inversamente proporcional ao modo que você vai se apaixonando cada vez mais pelo problema. E quando você entende que é o problema que vai te levar para horizontes muito maiores, você dá alguns estalos. E isso aconteceu em 2018 com a Gama, uma empresa super romântica. Não, seremos um modelo de negócios RH, que é Robin Hood, tira de quem tem para dar para quem não tem, as empresas que pagam a formação dos nossos alunos. E aí, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, tentando, validando e já tendo captado o anjo, a gente se viu num determinado momento que ou a gente pivotava completamente, começava a cobrar também do aluno, ou a gente virava uma ONG, vamos lá, e aí, vamos viver de amor. Caralho, não é assim que funciona em muitas vezes quando você está empreendendo e quando você está entregando valor, e se esse valor é tão absorvido e tão percebido, vale a pena cobrar. Vale a pena. Fala aí quais são as coisas que você ama na vida, você, nosso ouvinte aqui, ou que está nos assistindo. Quanto você pagou por ter isso? Ah, não. Todas a lista das top 10 coisas que eu amo são as coisas que eu tenho de graça. Não são, porque vale a pena pagar pelo algo que é bom. E a gente aprendeu isso, eu aprendi isso, né? Falar a gente é muita gente. Eu, empreendedor, romântico, iniciante, por mais que já tenha tido outras, tive 3 experiências, 3 CNPJs antes da Gama Academy, mesmo assim não aprendi. Então, isso significa que a gente está sempre se transformando, e quando a gente se coloca num papel de aprendiz, isso fica tudo mais fácil, porque se eu chegasse com uma puta arrogância, um ego e tudo mais, falando que eu sei tudo, eu estaria fudido. Então, eu acho que 2016, 2017 serviu como um baita laboratório para a Gama, 2018 veio como um grande pivô, aquela alavanca de tapa na cara, e se aprendeu o que é isso, se aprendeu o que é agregar valor, se aprendeu o que é modelo de negócio, se aprendeu o que é product market fit, se aprendeu o que tecnologia te proporciona facilitar a escala através de processos, se aprendeu que não dá para pagar pouco para gente foda, para gente boa que está do seu lado, se aprendeu que você tem que escolher melhor e talvez demorar um pouco mais nesses processos seletivos que você estava fazendo, não, vai, entra aí, vamos, barco, lá. Você aprendeu que tudo que você criticava numa empresa grande, você entende agora por que ela fazia isso? Eu aprendi isso. E aí veio um 2019 avassalador, aquele 2019 que você aprende que B2B dá dinheiro pra caralho. Você aprende que B2C tem um desafio gigantesco, mas ele é mega importante por causa de um negócio chamado comunidade, chamado a tribo que você constrói e tudo aquilo que você aprende com o seu business. E aí vem 2019 maravilhoso, captamos 3 milhões e 100 de seed. Vamos agora executar um mega plano, vamos para 10 cidades, a gente tinha um programa híbrido e ele fazia muito sentido porque, mais de 95 de NPS, mais de 90% de empregabilidade. Então, a gente sabia que aquilo entregava valor e que ele poderia ter mais capilaridade, ter mais alunos por sala de aula e aumentar o ticket médio, porque tem um monte de concorrente bosta que estava cobrando muito mais caro. E aí vamos com esse plano para a rua, Isazi, fevereiro chega, março chega e vem aí um tal de Covid. E aí, meu irmão, esse time que a gente montou através de uma cultura foda, de empoderamento, do propósito que você acredita, cria e traz para as pessoas, através de objetivos claros e bem comunicados, se transformou em ação, assim, ó, de uma sexta-feira, amor, eu te juro, estava acontecendo 2 programas, quase 200 alunos simultâneos, estavam na segunda semana de treinamento, um em Curitiba e um em São Paulo, no Cubo. O Cubo liga para a gente e fala assim, no sábado não vamos mais abrir por causa do lockdown. Caralho. E aí? De sexta para sábado, adaptamos completamente o nosso programa. E não é só assinar o Zoom e colocar um monte de gente. Não, você tem que treinar mentor, porque, nossos programas são ao vivo, simultâneos.
E aí você tem que treinar os mentores, e aí a gente tem 4 stacks, desenvolvimento, design, marketing, vendas, todo mundo junto, em 4 salas de aula, aí tinha a correção de trabalhos, tinha, um monte de coisa, uma operação fodida, e um time feroz, incessante, foi dormir 10 horas da noite numa sexta-feira para conseguir entregar no sábado um programa sensacional que diminuiu 1 ponto de NPS. Eu falei, o quê? Como assim? Aí, beleza, vamos então tentar agora fazer um programa 100% online. Vamos lançar uma nova turma e unificar as outras 4 cidades. Ia lançar o próxima cohort ali, seria de 4 cidades, uma nova safra. E aí vamos agora fazer, então, uma cidade só, como se fosse uma cidade só, um modelo online. E aí vem gente de 18 estados e 2 países. Que isso, a gente bate recorde de número de alunos, a gente bate recorde de transformação de dinâmicas, que às vezes era o Marshmallow Challenge ali, que você tinha que fazer presencialmente, e agora como que você faz isso? Fizemos no online, a mesma dinâmica, a mesma entrega. Cara, foda pra caralho. E aí, assim, é difícil, gente, mas adaptação rápida, tomada de decisão e gente boa faz com que milagres aconteçam, e isso fez com que a gente crescesse quase 300% em 2020. Você falou de um negócio importante, eu quero resgatar alguma coisa que você falou aqui. O que fez você perder o romantismo? Porque você já estava num negócio que já estava dando certo. Você já tinha alguns anos legais, já tinha captado uma grana, a Gama gerava receita. O que fez você falar, cara, eu estava no romantismo, mesmo sabendo que não poderia estar, mesmo já tendo aprendido, o que deu um pescotapa na tua cabeça que você falou, eu não estou olhando para a big picture? Eu acho que quando você aprende que propósito não vive de fotossíntese, propósito precisa se alimentar e ser sustentável, você entende que aquele romantismo ele tem que continuar, mas ele tem que se casar com um negócio chamado pragmatismo, e esses dois juntos são muito melhores, assim como sócios complementares, como a Muri sempre ensina aqui, são vitais, porque senão, se for 2 pessoas iguais, vocês estão indo para um precipício e os dois se abraçando, tomando uma breja junto, e vocês vão pular. Sim. Então, esses dois precisam puxar, cabeça na lua, mas o pé no chão, só a pontinha do dedo, mas tem que ter o pé no chão, entendeu? E isso significa que a gente consegue sair um pouco desse negócio do... Eu acho que eu tinha um negócio muito carnal meu, sabe? Aquele negócio de, porra, eu não tive oportunidade, eu quero dar para quem tem. E isso pode acontecer. Hoje a gente tem programa corporativo que a empresa paga. Magalu, Nubank, Itaú, Ambev, Accenture e Avanade são empresas que vão lá e bancam e dão uma bolsa de estudos. Já pensou, Amores, você, na época que você fez publicidade, em paralelo, ganhasse uma bolsa de estudos da empresa onde você sonha em trabalhar e ela te treine exatamente para preencher aquele job description que ela quer e ela não consegue ter? Caralho, eu tô cumprindo o meu propósito. E é a hora que você abre o olho e fala assim, porra, eu tô cumprindo, então é o mesmo Robin Hood daquela vez lá, só que de um outro modelo. Só que eu precisava ter feito aquilo para provar que eu tinha valor, para essa empresa vir contratar meu aluno, para esse aluno ir lá e ser promovido, ele voltar e contratar mais pessoas, e aí essa rodinha vai se retroalimentando ao ponto que essa empresa fala, beleza, contratei 15, igual o iFood foi lá uma vez, contratou 15, 20 pessoas numa feira de contratação só. Daí a empresa volta e fala assim, cara, agora eu quero um programa só para mim. Isso só faz sentido se você tivesse feito aqueles steps. Então, eu não me arrependo de nada, de nenhum modelo de negócios que a gente acabou construindo, porque tudo isso nos ensinou quais são os caminhos. E esse romantismo, ele vai vindo com a casca de investidor te batendo, do mercado te perguntando por que você não faz isso. Pô, os nossos clientes criaram o modelo de negócio que a gente tem hoje. Não foi a minha cabeça, não foi o nosso time, foi o cliente falando, faz isso. Por que você não faz isso? Shut up and take my money, estou balançando aqui. Então, isso faz com que a gente entenda que a gente tem que trazer pragmatismo e romantismo para toda mesa de tomada de decisão. Uma pergunta, cara. O que a Gama faz hoje, a solução, ela foi sofrendo alterações ao longo do tempo. O modelo de negócio foi sofrendo alterações ao longo do tempo. O cliente final foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Mas o propósito, não. Era isso que eu ia te perguntar.
É o mesmo. O propósito se manteve, o problema se manteve, ou o problema também foi ganhando mais forma, mas o core dele estava muito conectado ao propósito. Porque a gente fala muito sobre isso, né? Você tem que se apaixonar pelo problema, tem que ser um problema grande, etc. O problema já era grandão quando você começou lá atrás, mas ele também foi virando um problema de outros segmentos, né? O que se manteve? O propósito, o problema cresceu, o problema mudou? Me fala um pouco para eu entender e para quem está ouvindo a gente entender o seguinte: o que é esperado que se mude ao longo do caminho, entendeu? Porque se fala muito sobre isso. Não se conecte com a solução, com a ideia, o produto vai mudar, mas o problema tem que ser muito forte. O problema da Gama também foi mudando, ela também foi achando problemas no B2B, mas o propósito era meio que o problema ao mesmo tempo. Sim. Como é que você enxerga isso? O problema se manteve o mesmo, o que aumentou muito. Você gosta de cozinhar, não gosta? Você sabe que uma cebola tem camadas, não tem? Sim. E eu lembro até hoje de eu falar assim, não, mas empresas tradicionais, elas são muito lerdas, os nossos alunos não vão querer trabalhar numa empresa tradicional. E, cara, existe perfil Google, existe perfil banco. Existe perfil. O que não existia de uma maneira prática, abundante, com metodologia, com vivência, era como eu faço essas skills digitais serem aprendidas, aprimoradas, desenvolvidas e parar de ser algo pontual, parar de ser algo carga horária, parar de ser algo diploma. E questionamentos sempre existiram em toda a Gama. Então, continua existindo o mesmo propósito de transformar as pessoas através de uma forma que é a metodologia que poupa dinheiro e tempo das pessoas, mas sempre feita com aqueles que precisam dessas pessoas, ou seja, as empresas. Então, é segurando no pulso das empresas que a gente garante que a Gama vai estar viva mais 10, 20 anos. É exatamente por isso que a gente sabe quando é o momento de mudar uma ementa, porque a gente transforma job description em ementa educacional, e isso não se mudou. Você lembra, Amuri, quando eu comecei a Gama, eu viajei para 5 estados e entrevistei 32 empreendedores, do Diego Gomes, em Minas Gerais, ao Vinícius Sorveda, lá em Joinville, presencialmente, junto com a RH. Me diz quem é a pessoa que você precisa. E todos esses fundadores falaram assim, eu preciso de soft skill, eu preciso de soft skill, eu preciso de soft skill. E sabe o que meus concorrentes fazem até hoje? Hard skill, hard skill, hard skill, hard skill, hard skill. E sabe o que a Gama está fazendo? Hard skill? Beleza, é o que você acorda e pensa, eu preciso aprender a programar. Mas você não acorda e pensa assim, eu preciso ser melhor em inteligência emocional, eu preciso melhorar minha empatia. Tem muita gente que acha que simpatia é empatia, porra. Então, caralho, então tem um mundo ainda a se desbravar que eu considero que o que mais aumentou foi essa camada de cebola. Começamos com startups, fomos para a empresa de tecnologia, hoje a gente está em empresa de tradicional, empresa listada na bolsa, empresa que precisa fazer transformação digital, e aí você quer mudar a sua cultura, contrata uma aceleradora, um hackathon, caralho, só fazer marketing, aí fica lá para inglês ver, achando que você é o inovador, não sei o quê, seu funcionário não sabe o que é landing page, não sabe o que é CTA, não sabe... Caralho, então tem que começar de dentro para fora, e é a hora que a gente viu isso, Amor, a gente viu um mercado onde 20% do budget é onde a gente está atuando, que é recrutamento e seleção, budget de RH. 80% do budget de RH está para treinamento e desenvolvimento. Você vai investir, obviamente, muito mais nos colaboradores que você tem, dos quais do que aqueles candidatos que você ainda quer ter. Então tem muita oportunidade. A gente está tateando isso assim, ó, pezinho ainda na pontinha da água ali. Então tem muita oportunidade. Então acho que o que mudou foi isso. Esse TAM foi virando um tan muito maior do que eu esperava desde o início da Gama. O Junqueira que eu conheci morava em São Paulo, era diretor da B Startups, estava saindo da B Startups para fazer a Gama, e 5 ou quase 6 anos depois, ele tem um negócio que está crescendo, com vários funcionários, com uma rodada grande, com problemas diferentes, modelos diferentes. O que foi o maior aprendizado do Junqueira com filhos, 5 anos depois do negócio, ainda na luta, mas com cada vez mais clientes grandes, com cada vez mais gente falando da Gama e crescendo, com cada vez mais concorrentes tentando pegar esse mesmo mercado que você foi um dos primeiros a desbravar?
Mas o que o Junqueira, founder Junqueira, aprendeu nesses últimos anos? O que você colocou como soft skill de aprendizados que você teve nessa jornada? Amor, eu criei, na real, uma teoria aqui na minha cabeça, que quem sabe um dia eu transformo isso no meu terceiro livro, mas eu dei muito valor à grande conexão entre as abstrações da vida e os recursos escassos que a gente tem. Então, pensa assim, recursos escassos são aquelas coisas que nos ajudam no nosso eixo profissional. Abstrações da vida são aquelas coisas que nos ajudam no nosso eixo pessoal de vida. E aí tem uma coisa que está no meio aí que chama tempo. Porque tempo faz com que eu, a Muripinho, Bill Gates, Elon Musk, acordamos todos os dias com 24 horas para ser utilizado. Não dá para hackear, isso é um recurso escasso. E dos três, para mim, esse é o melhor e maior recurso escasso do mundo. E eu aprendi a utilizar isso nos meus últimos 5 anos de uma maneira bizarra. Ainda mais tendo 2 filhos, uma filhinha de 3 meses, que tem que acordar de madrugada e tudo mais. E aí você aprende como é ser um empreendedor 3 turnos. Aquele empreendedor que acorda, sim, 5 horas da manhã, mas não é para ser do clube dos as do sei lá de quem no Instagram, e sim porque você tem que responder todos os e-mails do outro dia, preparar todo o seu dia, dar todas as instruções para o seu time, fazer uma morning call com seus sócios e, em seguida, ir fazer leite, trocar mamar, sabe? Ajudar. E aí você faz um break, você volta, tem uma reunião com o cliente, reunião com o investidor, reunião com o time, enfim. E aí você vai fazendo todos esses preparos. Eu aprendi a valorizar a minha vida pessoal, porque eu joguei ela de lado desde que eu casei, deixei sempre claro ali que eu tinha uma empresa, que eu tinha toda uma questão de sonhos e tudo mais, mas que isso foi se moldando e eu fui valorizando o quanto isso é importante depois de ter o meu primeiro burnout. E aí, quando você se vê dentro da cozinha da sua casa, 1h da manhã, chorando igual uma criancinha e se abraçando seu joelho igual um feto, você entende que saúde mental é uma coisa importante. Saúde mental, principalmente para empreendedor, você tem que dar valor. Então, voltando, as minhas os grandes recursos e casos que eu entendi é que tempo é para ser gastado muito bem. Segundo, atenção é o segundo recurso mais escasso do mundo. Quantos de vocês aí conseguem mandar um WhatsApp para o Elon Musk e falar, me dá uma mentoria aí, brother? Porque ele não está ainda, você não está ainda no nível de relacionamento com o Elon Musk a ponto dele gastar o tempo dele, que é um recurso escasso, para te dar o outro recurso escasso, que é a atenção. Então, conquiste a atenção num nível escadinha. Não tente já chegar no Elon Musk. Tente chegar naquela pessoa que está 1, 2 degraus acima do seu nível aí, empreendedor. E foi isso que eu aprendi a fazer. Se tem 2 coisas que eu faço muito bem, é comunicação e relacionamento, amor. Se tem 2 coisas que eu faço bem há 10 anos, é comunicação e relacionamento. Mas lembre-se, o sucesso vem da noite para o dia em 10 anos. Relacionamentos são feitos em ciclos de 4 em 4 anos. De sair de um menino que estava em Campo Grande lendo um post da Exame falando o que é startups, que eu nunca tinha ouvido falar, há 4 anos depois está lá na casa do Yuri Gitarri, um dos primeiros caras que falaram sobre startup, teve a primeira aceleradora do Brasil, um dos caras mais geniais desse ecossistema. Legal. E eu estava na casa dele, fazendo churrasco para ele, para a Dimitra, para a Maia e para o Theo. Isso se conquista give back, give first to give back. Então, isso é algo que eu sempre fiz bem. Então, a atenção é uma coisa que eu sempre valorizei, a atenção das pessoas certas. E desdar a atenção às coisas erradas também é uma coisa muito importante, e isso vale um pouco. Desdar a atenção, desligar, assim, foda-se essas outras paradas que eu dava tanta importância antes, palestrar, nossa, ser o curador do Palco Hipátia, que foi quando eu conheci a Muripinho, que era o astro do empreendedorismo brasileiro, estava lá curando, 1, 2 anos depois estava lá palestrando naquele mesmo palco. Então, assim, você vai tendo plantações. E terceiro recurso escasso é dinheiro. Você só conquista isso quando isso passa a deixar de ser um objetivo.
porque você vai usar muito bem seu tempo para dar e receber valor para pessoas que vão te dar atenção e um dia o dinheiro vem. E aí, só para fechar, do lado pessoal que eu aprendi, que eu também tenho que usar esse tempo, que também é uma abstração da vida, para dar e receber amor das pessoas que eu gosto e quero ter por perto, e eu tenho que ter a morte e fazer algo antes dela chegar. Tempo, amor, morte. Do outro lado, tempo, atenção e dinheiro. Então, quando você começa como empreendedor, você está só querendo aprender coisas técnicas. Mas quando você descobre que a única coisa técnica que você precisa saber é como se tornar uma pessoa muito melhor, um empreendedor muito melhor, você cai no limbo do autoconhecimento. E é notável que muita gente confunde com autoajuda. E não é. Autoconhecimento é saber quais são as suas coisas boas, quais são as suas coisas ruins, e lutar para trazer essas coisas ruins para longe ou para guardar elas dentro de um caixote, quando você precisar dela, você solta, e exponenciar suas coisas boas. Então, joga para longe suas criptonitas e potencializa os seus Red Bulls. Isso eu aprendi em 4 anos, tomando porrada para caralho e ouvindo muito bem, e eu aposto que com todo mundo que eu falar que viu o Junqueira de antes e o Junqueira agora, de investidor a colaborador, a amigo e tudo mais, vai saber ver esse espelhamento de toda essa evolução que começa com autoconhecimento. Irmão, isso aqui é uma aula que você está dando sobre um aprendizado de quem é você, né? Eu fiz um post outro dia perguntando, que mostrava o Wally sentando e meditando, e falava, enquanto estava todo mundo procurando o Wally, ele se encontrou. E ele estava lá meditando. E, de certa forma, eu sempre falo isso para você, que eu vejo a evolução que você teve enquanto founder, e talvez essa evolução tenha justamente sido olhar mais para dentro do que para fora, né? Se importar menos com o que estava fora, se importar mais com o que estava dentro, dar mais tempo e valor para as coisas que realmente se mostraram importantes e que estavam alinhadas com o seu compromisso a longo prazo, que é uma coisa que o Sorrentino sempre fala, que eu só faço negócios com quem tem o mesmo compromisso a longo prazo comigo. Então, acho que isso reforçou muito essa construção que você fez. Falando em longo prazo, a gente está nos últimos minutinhos aqui do nosso podcast. A gente tem um relacionamento de longo prazo há muito tempo. Eu tenho orgulho de falar que eu sou o primeiro investidor da Gama Academy. Quando você chegou e falou, cara, estou saindo da Vista Startup, eu falei, não faça isso agora, não, preciso fazer. Eu falei, tá, o que você vai fazer? Eu vou começar a empreender. Eu falei, putz, tá bom, Junqueira, que droga ali. Tá, mas tem mais uma coisa, eu preciso de grana para começar a fazer esse negócio. E aí a gente entrou e fez o primeiro investimento. Foi muito pouco. Foram 25 mil reais meus, 25 mil reais do André Diamant. O que foi esse investimento anjo naquele começo, cara? Como que esse investimento te ajudou para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui? Porque tem muita gente lá do outro lado que também está procurando FFF, que também às vezes está procurando esses 25, 50 mil reais. Por que isso ajudou? Foi determinante? E se você fosse recomeçar lá atrás, você não teria pegado esse dinheiro? Teria feito de outro jeito? Caralho, nunca ninguém fez essa pergunta. Primeiro, eu sempre fui um zero à esquerda em finanças, e isso eu tenho que assumir que eu melhorei exponencialmente nos últimos 2 anos, tá? Corri atrás porque eu realmente não tinha reserva financeira nessa época. Eu tinha acabado, né, de ter novos planos em termos de empreendedorismo, ou seja, novas ideias e tudo mais, queria muito empreender, sabia que aquele é o time, recebi umas propostas assim, financeiras que fariam a minha vida, né, pelo todo trabalho, track record que eu entreguei até 2015 na B Startups, e eu decidi dizer não para propostas assim, sem brincadeira, que estavam fora do meu pensamento, inclusive, e eu tomei uma decisão junto com minha esposa, e ela falou assim, ó, eu conheço, você vai aceitar essa proposta pela grana e daqui 3 meses você vai estar mandando alguém a merda, porque você sabe quem você é em relação a querer ser um trator, querer realmente fazer as coisas acontecerem, sem mimimi, sem essas burocracia e tudo mais. Então, vai fazer o que você gosta. E esse foi o momento, aquele grande chamado que você fala, puta, é a hora, sei lá, eu não sei explicar como que isso acontece. E aí eu me sentia tão preparado e tão no timing que eu precisava só de uma outra coisa, que era um mínimo colchão, um colchonete para cair. E aí era assim, pegar um runaway de 6 meses, esticar ele ali, colocar numa planilha e entender que você precisa ser vulnerável nesse momento até para pedir dinheiro, porque eu não sabia o que era valuation.
O Amuri chegou e falou, a sua empresa vale 3 milhões de reais. Eu falei, como assim, cara? Mas não tem empresa, não tem PowerPoint, eu não estou te apresentando nada. Ele falou, irmão, você vai precisar disso no futuro. E assim, não foi só importante a grana, mas foi com quem a grana existe. Porque hoje, como empreendedor e com acesso a capital quanto eu tenho, em termos de pessoas né, empreendedores que já foram lá, fizeram e tudo mais, você vê que o acesso a capital não é tão difícil quanto você constrói relacionamento. Quando você não constrói, é difícil para caralho. Para caralho. Agora, esse acesso a capital inicial que eu tive foi, ainda bem, com pessoas certas, por pessoas que foram extremamente corretas, porque talvez eu tivesse encontrado alguém que me dava 50 mil reais por 30%. E isso iria me prejudicar e eu estaria arrastando esse problema até hoje. Então, assim, primeira consideração é isso, é com quem e não o quanto. Segundo, por que foi vital essa ajuda? Porque, primeiro, eu não tinha reserva financeira pessoal, então eu precisava de salário. Então, eu precisava me manter minimamente ali. Então, eu não estava captando somente por salário, apesar de saber que isso está fora da tese do Amuri, estou ferrando sua tese aqui, Emma. Mas, naquele momento, o Amuri me conhecia há 4 anos, entregando alguns milhões de reais em algumas outras iniciativas. Então, ele sabia que eu poderia executar aquele plano que eu estava dando e ele também acreditava no mercado e poderia me ajudar. Então, teve uma decisão racional ali. Mas, como eu precisava para me manter, já era casado e tudo mais, estava na pretensão, né, no pipeline ali, ter filho, esse dinheiro sustentou 2 meses de validação que breakivou a operação e a partir do 3º mês a gente não precisou mais usar esse mesmo dinheiro que acabou ficando no caixa, se estendendo e dando uma ancoragem, inclusive, para a gente testar novas coisas e fazer uma captação de quase 600 mil reais 6 meses depois. Então, não só foi essencial, como foi um FFF, né? Não foi nem um anjo, foi um FFF, mas que deu conforto para o empreendedor para ir lá e executar full time, porque eu não fazia mais nada, ficava dando palestra, consultoria, o caralho, para ganhar dinheiro, porque eu estava lá. Ó. Porque 100% de mim daria 100% de resultado, e deu 150% de resultado. E isso fez muito sentido olhando para trás, porque foi com as pessoas certas que me ajudaram, não só naquele momento, mas até hoje. E segundo, que foi o processo de validação confortável para não deixar em pânico, começar a fazer merda ou começar a fazer coisas que tiram o foco. Então, me ajudou a focar. Então, não me arrependo em nenhum momento. O que eu faria se eu fosse empreender numa próxima rodada, e eu tenho certeza que isso acaba sendo mais fácil quando você é second founder, né? Ter captado mais grana desde o início ali, mas com algumas validações, né, essenciais, se forem necessários, porque se eu tiver grana, eu mesmo boto e estendo mais tempo possível não captando, então captar não é necessariamente a melhor coisa do mundo que o empreendedor faz, quando você tem a possibilidade, põe a sua própria grana, skin the game e tudo mais, mas se eu precisasse, eu iria captar mais grana e ter alguns dispositivos ali para fazer com que eu não fosse tão diluído logo no início, mesmo não tendo coisas, porque teria track record, background, enfim, várias coisas para argumentar ali aquele valuation, porque eu não tive, por exemplo, quando eu comecei a empreender na Gama. Meu velho, eu sei que você tem uma reunião com o investidor daqui a pouco e eu, como investidor, sou interessado em você ter essa reunião, então eu quero que você deixe aqui para a gente que ouviu até agora, gente, as suas redes sociais, o seu podcast, o pessoal poder te seguir, poder te escutar. E as últimas palavras de agradecimento para todo mundo aí. O microfone é seu, tá contigo. Amuri, você é um cara especial, saiba sempre disso. Eu acho que vai vir sempre pedrada de tudo quanto é lado. E eu quero reforçar o quanto eu conheço a sua mãe, o quanto eu conheço o seu pai, eu sei da sua família, principalmente do seu irmão, que eu conheço bem também. E quero dizer que para você, ouvinte que está nos ouvindo, procure pessoas especiais e com essência, com alma, com humanidade, aquelas pessoas que realmente tocam o coração e também conseguem tocar de alguma forma
seja por uma mentoria, seja por um post, seja por alguma coisa que modificou a forma que você fazia algo para melhor se aproxime dessas pessoas, independente de quem seja, e se a sua trajetória for, por exemplo, subir na carreira, né, ser promovido, conquistar um emprego no mercado digital, programação, marketing, vendas, ou se você que está nos ouvindo tem um monte de vaga e quer treinar os seus colaboradores, @Gui Junqueira, Guilherme Junqueira lá no LinkedIn, me manda um inbox que eu vou estar em um call com você no dia seguinte querendo vender para você, porque always Russell, então estamos aí. Obrigado, Amuri, obrigado pelo convite, obrigado, Gustavão, tamo junto. Valeu, meu caro, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Obrigado a todo mundo que participou do nosso podcast e participou aqui da nossa gravação. Se você está assistindo, se você está ouvindo, comenta a gente, deixa lá a sua avaliação, recomenda a gente, tira um print agora, independente da plataforma que você está, posta lá, marca Guilherme Junqueira, marca Muripinho. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Este é o Pitch. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Um abraço, gente. Até lá. Tchau, tchau.